Então hoje, nesse clima bem de Natal, eu quero te convidar para o texto do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Capítulo 1, nós vamos ler até o versículo 14. João 1, do 1 até o 14. Abra a sua Bíblia ou acompanhe a leitura comigo aqui na tela. Olha só o que João diz. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Pois nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas. E as trevas não há, tem alguma coisa aqui faltando no texto. Não a derrotaram, obrigado. A luz brilha nas trevas, está aqui, as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Ele estava chegando ao mundo, e estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina a todos os homens, aquele que é a palavra que estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos orar? Pai amado, esse Jesus que veio ao mundo, que veio na nossa direção, que veio a nós, que veio bebê, que veio criança, é quem nós celebramos hoje. E nós pedimos que essa tua palavra encontre lugar na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, nessa celebração do teu nome. Amém. Gente, o Evangelho, ele começa muito antes de Belém. Claro, o Evangelho é essa boa notícia de Deus aos homens. Agora, os evangelistas, eles têm relatos interessantes. Se você prestar atenção, o Evangelho de Mateus, ele começa com a genealogia. Ele quer mostrar de onde Jesus veio. Então, quando você começa a ler Mateus, você começa a ler aquele bando de nomes estranhos. Mas porque ele está mostrando a conexão desde Adão até Jesus. E Lucas começa com a celebração dos anjos, dos pastores, essa coisa da adoração em volta do menino. E João, que é o último evangelho a ser escrito, provavelmente o último livro bíblico a ser escrito, o Evangelho de João provavelmente foi escrito depois do Apocalipse, com João preso na ilha de Patmos. João é o último apóstolo a morrer, talvez no ano 80 depois de Cristo, mais ou menos. Ele escreve e descreve a vinda de Jesus como aquele que existe antes de tudo existir. Antes da manjedoura, então, antes dos pastores, antes da estrela, antes de Maria, antes de José, havia o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Essa é a descrição de João. Veja que Deus planeja e tem em mente a vinda do Messias, antes de tudo. Aconteceu só que, no tempo certo, na plenitude dos tempos, como diz o Novo Testamento, ele chegou. Mas na realidade, no planejamento divino, ele já estava desde sempre.
É por isso que a gente afirma Jesus como parte da Santíssima Trindade. Porque desde sempre ele estava com Deus, desde sempre ele era Deus, desde sempre o Filho, o Pai, o Espírito Santo estavam juntos. E João traz essa clareza de que Jesus não é só o resultado de uma corrente sanguínea, né, da genealogia que vem desde Adão, que Jesus não é só alguém que aparece de repente na história e os anjos e pastores aparecem para adorá-lo. João coloca que Jesus estava e é desde o princípio. E é interessante a gente olhar para isso e aprender a valorizar aquilo que de fato é o fundamento e o princípio. Nós estamos em um mundo da valorização da aparência. Nós estamos em um mundo da valorização estética, da valorização daquilo que aparece ser, de um mundo que valoriza, que não precisa ser, precisa parecer. Se você é um pai que não cuida dos seus filhos, mas aparece na foto de família, isso basta lá na rede social. Se você é uma pessoa que não assume responsabilidades, mas de repente na foto de fim de ano aparece lá com a turma da firma, parece que já basta. Se você é uma pessoa que maltrata os outros, mas de repente você faz um vídeo com uma pequena gentileza e parece que isso já basta. Parecer, mostrar. Há uma preocupação excessiva com isso, né? O que eu vou mostrar no meu Instagram? O que eu vou mostrar na rede? O que eu vou mostrar no domingo aqui diante da igreja? Como é que eu vou aparentar? Como é que eu vou me portar assim cotidianamente? Mas a beleza do Evangelho, ele está na profundidade da existência do ser. Está na essência e não na aparência. Não naquilo que parece. Imagina só o Rei dos Reis nascer numa manjedoura, no meio de vacas, bois, cavalos, ovelhas. Já pensou o Rei dos Reis chegar montado num jumentinho, entrar lá em Jerusalém como ele entrou? Parece que Jesus debocha da aparência. Esses dias eu fiz um curso de comunicação. E na comunicação, de fato, a gente aprende que tudo comunica. A roupa, a expressão do rosto, das mãos. E é verdade. É verdade que no mundo de hoje as aparências importam, sim. Você não vai numa entrevista de emprego com uma roupa rasgada. Você não aparece numa festa chique de bermuda e chinelo. As aparências têm a sua comunicação e a sua importância. Sempre teve. No mundo antigo também. No Egito antigo, quem usava maquiagem eram os homens, especialmente os mais poderosos. Era status. O ouro, as pedras preciosas, o brilho, sempre esteve na humanidade. E sempre foi símbolo do status. A coroa do rei, os símbolos de força, os guardas e o exército atrás dos poderosos, sempre foi símbolo de status, sempre comunicou algo. Mas é interessante que Jesus parece que debocha dessas aparências. Parece que ele não se importa com elas. Parece, inclusive, que ele as subverte. Entrando em Jerusalém montado num jumentinho, nascendo numa estrebaria, numa manjedoura, num espaço de animais, de uma família pobre, sendo criado numa cidadezinha no norte de Israel, num povoado de 30 a 50 casas, provavelmente. É interessante isso.
Interessante como Jesus subverte. E ontem eu estava lá no meu condomínio e rolou uma festinha de Natal. E alguém estava falando de igreja, né? Essa correria do ensaio, do final do ano da igreja. E eu falei, qual é a sua igreja? E a pessoa disse o nome da igreja. Aí eu falei, eu sei, essa igreja tem uma sede na cidade tal, né? Mostrei assim uma certa interação e comunicação. Ela falou, não, mas a nossa igreja é diferente. A nossa igreja tem parede preta, a nossa igreja solta a fumaça do palco, e a nossa igreja tem... E eu não estava falando com uma criança, tá? Eu estava falando com uma senhora. Uma senhora de meia idade, né? E solta fumaça, e tem luzes, e essa nossa igreja, o culto parece uma balada, essa é a nossa igreja. E o orgulho dela de pertencer àquela igreja é porque aquela igreja parecia uma balada. Tinha parede preta, tinha bastante luz e a fumaça saía do palco. Esse era o orgulho dela de ser igreja. A estética da igreja. Como aquela estética comunicava, talvez, na cabeça dela, algo mais jovem. Talvez na cabeça dela, algo que não fosse tão careta, tão antiquado como as outras igrejas que não tem parede preta, que não tem fumaça e que não tem luzes coloridas. Eu digo a vocês, eu gosto das luzes coloridas. Eu gosto de uma estética bonita. Mas eu tento não me ater esse olhar a essa aparência. Porque isso é mera aparência. A parede é preta ou a parede é branca. A luz é branca ou é colorida ou é amarela. O que isso demarca a igreja? E em que isso tem a ver com o Evangelho de Jesus? Nada. Eu não estou dizendo que está errado, ou que tem uma cor certa de parede, porque a Bíblia pouco fala disso. Se a cor da parede das igrejas tem que ser branca, preta ou colorida. A Bíblia pouco fala se as luzes do ambiente do culto precisam ser desse ou daquele jeito, até porque nos tempos bíblicos a luz era a base de lamparina, lampião, vela, coisa desse tipo. Não há essa importância. Não há importância a respeito do vestimento. Se no culto se veste uma roupa mais formal, terno e gravata. Se as mulheres usam vestidos longos no culto. Ou se as pessoas estão mais à vontade. Ou se a pessoa é mais descolada e aí usa uma roupa mais da moda. Isso para Deus pouco importa. E Jesus, nos tempos dele, não se importou em absolutamente nada com essas aparências. Se ele se importou em comunicar algo, ele se importou em subverter as aparências de poder. Se ele se importou em comunicar algo, e eu acho que tudo que Jesus fez foi sim planejado e pensado, foi justamente subvertendo e trazendo as pessoas para aquilo que é o princípio, o fundamento. Por vezes, eu acompanho pessoas, casais, e há aqueles momentos de crise, de conflito, da louça, da viagem de família, do aniversário dos filhos. E a gente tem que se parar para pensar, o que de fato importa nessa discussão? O que de fato é o princípio e o fundamento do que a gente está falando aqui? Pode ser que a gente esteja brigando por absoluta besteira, por absoluto capricho de um lado ou de outro, que não vale a pena. Agora, é verdade, pode ser que essa briga pela aparência esteja escondendo uma conversa mais profunda que a gente não está tendo. E aí a gente precisa, então, sair desse nível do raso e ir para essa conversa mais profunda,
que não é sobre a roupa que você está vestindo, que não é se o aniversário do nosso filho vai ser do Hot Wheels, ou da Patrulha Canina, ou da princesa tal. Pode ter coisa mais profunda aí, que a gente precisa se ater, que a gente precisa colocar na conversa. E coisas que não é do campo da aparência, coisas que não é do campo de que alguém vê e repara, coisas que não é mera estética, mas que é aquilo que a gente precisa ser transformado. E o que o texto do Evangelho de João diz é a respeito de um Jesus que na profundidade do ser era de fato Deus, que era de fato o Criador de todas as coisas e que sem Ele nada do que foi feito se fez. No entanto, Ele se fez homem. No entanto, Ele se fez bebê. No entanto, Ele se fez criança. E o Natal deve nos remeter para isso. Ver luzes de Natal é maravilhoso, eu amo ver decoração de Natal. Passear e curtir esse momento com todas as suas decorações, luzes, fantasias, e é lindo. Mas a gente nunca deve se esquecer do fundamento, do princípio, daquilo que de fato importa. Não só para o Natal, mas para toda a nossa vida. O que de fato importa para as nossas crianças? É interessante fazer esse exercício, né? Na mesma festa de Natal que eu estava ontem com o Estevão, tinha Papai Noel, mas ele encontrou os amigos do prédio, ele não queria saber de Papai Noel, ele queria saber de correr e de brincar. Essa é a festa dele, esse é o Natal dele, essa é a curtição dele. E ok, essa é a fase da vida que ele tem para brincar mesmo. E é bom, e é melhor que seja assim. A gente entender as razões mais profundas. Agora, e nós? Quanto a nós adultos? Qual é a nossa fase? Quais são as coisas profundas da nossa vida que não são com respeito ao que parece, mas ao que de fato é? Ou ao menos ao que de fato nós devemos e queremos ser. E aí sobre isso nós temos que conversar. Sobre isso nós temos que conversar em casa. Sobre isso nós temos que conversar com os amigos espirituais da igreja. Sobre isso a gente tem que partilhar no pequeno grupo. Quais são as nossas dores e alegrias mais profundas? Prestar atenção nelas e falar sobre elas. Especialmente para nós homens, né? Que gostamos de falar de política, de futebol, de falar de assuntos assim, fora de nós. Para não entrar nos assuntos que estão, de fato, dentro de nós. E é claro que política é importante. Futebol mais ainda. Cadê? Mas, e a respeito de nós? E a respeito do nosso fundamento, da nossa vida, daquilo que de fato nos traz alegria, e aquilo que de fato nos traz tristeza, aquilo que de fato dói, e aquilo que de fato nos alegra. E aí nisso, nós temos que voltar para o princípio de ser criança, porque as crianças falam, né? Nós fomos no abrigo semana passada e o Estevão disse que queria ficar lá. Aí o Estevão falou, mas você vai ficar sem a sua mamãe aqui no Lar Batista. Ele falou, não tem problema, pelo menos tem criança e tem brinquedo. Claro, ele fala na espontaneidade daquilo que ele experimenta. E lá ele experimentou um bando de crianças com vários brinquedos, é isso. Não importa da mãe. Hoje ele falou que se em casa não estiver bom para ele, que ele vai embora, vai para casa do João e tal. Vai ter que ver se os pais vão querer você lá. Mas eles falam, eles têm espontaneidade, eles falam daquilo que de fato eles sentem na hora. É lógico que quando a gente cresce, a gente vai adquirindo filtros e vai fazendo contas da fala, né? Se eu falar isso aqui tem consequência tal, então deixa eu ficar quieto. Se eu falar aquilo ali vai vir contra mim, deixa eu ficar quieto.
Mas às vezes, e por vezes, nós temos que encarar e falar. E a gente não precisa só esperar o dia que a gente vai pagar um profissional para a gente ir lá dizer. Né? Vocês sabem o quanto eu defendo aqui os psicólogos, até por causa própria, da minha psicóloga de casa. Mas a gente não precisa esperar esse dia, do quando vir o dia da terapia, do quando eu tiver dinheiro para lá pagar um profissional e ir no consultório dele. A gente pode e deve falar com profundidade em casa. A gente pode e deve falar com profundidade na igreja. O pequeno grupo é também esse espaço seguro para a gente falar com profundidade. Para a gente, de fato, abrir a nossa vida e dizer as nossas vitórias, as nossas derrotas, os nossos anseios, as nossas preocupações, as nossas realizações, e falar daquilo que não está no nosso LinkedIn, não está no nosso Instagram. E nem deve estar, de fato. Lá no LinkedIn, lá no Instagram, a gente traça um certo recorte e posta lá. Mas na vida a gente pode e deve se aprofundar. Dizer de fato. Senão, a gente adoece. Senão, a gente acumula para nós. Senão, a gente vai alimentando a aparência e a gente começa a viver a nossa vida em cima da aparência. E a gente, inclusive, se esquece de viver o mundo real. E fica vivendo o mundo da aparência. A gente começa a acreditar que aquela persona do Instagram é a gente. Mas não é a gente, é o nosso arroba. A gente começa a achar que aquela persona do LinkedIn é a gente, mas não é a gente, é o nosso perfil profissional. Não é essa persona das aparências. A gente é mais profundo, a gente tem mais subjetividades, a gente tem muito mais coisas a ser revelado. E que a gente precisa aprender a nos mostrar, a viver, a expressar. Essa semana a gente conviveu com uma tragédia na rua de casa. Uma menina de 12 anos, do condomínio do lado do meu, cortou a tela da janela e se atirou. Deixou uma cartinha que não explica muita coisa, mas falando que ela iria se suicidar. De fato, ela planejou o suicídio. Uma menina linda. Aparentemente zero problema, num condomínio de classe média, daqueles de piscina, brinquedoteca, academia e tudo mais. Maluco isso. Maluco não perceber que você tem uma criança ou um adolescente em casa que pode se suicidar a qualquer momento. Não perceber que tipo de doença mental está afetando a casa, a família, ou a pessoa com quem você dorme. E você não viu, não percebeu, sei lá. Deus me livre de uma coisa dessa. Deus tenha misericórdia desses pais e dessa dor toda. Mas será que isso não tem a ver com essa alimentação de aparência? A mãe não parou de postar stories, ainda depois disso. Ela fez stories dizendo assim, eu não gosto de ir no velório, ninguém gosta de ir no velório, mas agora eu vou ter que ir, né, porque é minha filha, e tal, e o horário é tal, e venham comigo. Entende o nível de adoecimento que é isso, assim? Que sua filha se mata e você tem que ficar postando na rede social e alimentando os seus seguidores a respeito dessa notícia. Que coisa mais doida, mais maluca. Mas que concentração nas aparências, naquilo que parece ser uma coisa assim, mais natural do mundo.
sei lá se era um estado de choque maluco que faz a pessoa fazer isso, mas é esse mundo adoecido de estética e de aparência que a gente está. E isso sempre teve, tá? Só que essa questão das aparências, por um tempo, era uma coisa assim dos poderosos, que tinham que mostrar poder. Era uma coisa dos políticos, que tinham que angariar votos, então eles tinham que aparecer desse ou daquele jeito, nas campanhas eleitorais, né? Comer pastel no boteco da esquina para mostrar que é do povão. Era uma coisa até caricata dos políticos que a gente via isso em época de eleição. Mas parece que agora essa doença é de todo mundo. Não é só do político da época de eleição, é de todo mundo. Todo mundo quer aparentar alguma coisa que não é. Todo mundo quer se vender de um jeito que não é. E a doença está em mergulhar nessa persona da aparência. Em abraçar esse reflexo do espelho, mas que não dá conta de quem é você, nem da sua subjetividade, nem da profundidade do seu ser. E é só a aparência, um reflexo seu no espelho, ou mesmo um personagem, um perfil que você criou no seu Instagram, no seu LinkedIn, no seu Facebook, ou em qualquer outro lugar. E o Evangelho nos convida a viver uma vida na profundidade do ser. É por isso que o Evangelho às vezes é tão duro, quando ele diz: e se você olhar com maldade, você já pecou. Se você pensar em matar, você já matou. Porque o Evangelho, ele traz para nós essa profundidade do ser, do prestar atenção no próprio sentimento, na própria imaginação, no próprio desejo. E não só quando isso se manifesta e os outros veem, mas antes disso, quando ele está ainda no nosso coração e na nossa mente e na nossa imaginação, na nossa vida. O importante é o meu filho parecer feliz, né? Dar sorriso nas fotos. Sorria, filho, na foto. Mas não é importante a gente cuidar que ele tenha uma infância feliz de fato? Que às vezes a criança nem quer sorrir na foto, mas ela está feliz. Na verdade, ela está tão feliz que ela não quer parar para tirar a foto. Pelo menos isso acontece muito com ele. Ele está tão brincando e tal, que ele não quer parar para tirar a foto. Aí quando para tirar a foto, ele fica bravo, porque ele não quer tirar a foto, ele quer brincar. Entende essa coisa de viver fora da aparência, fora da estética, fora daquilo que pode ser ou pode aparentar ser, mas em absoluto não é. Eu sei que nós temos às vezes que aparentar certas coisas até por uma proteção, né? Às vezes no ambiente profissional, né? Aquela postura mais séria, em certos ambientes, em certas reuniões e tal. Lá na rede social, né? Uma coisa assim, principalmente quando a gente quer se vender e tal, então a gente coloca ali uma coisa assim mais relevante. Lá no LinkedIn, né? Todos os nossos cursos e a nossa roupa mais social, mais posturada. Ok. São meios de proteção, são personas do mundo corporativo, do mundo acadêmico, do mundo aí fora que a gente tem que se portar. Faz parte até das exigências profissionais às vezes. Mas isso é o personagem lá fora. Esse é o personagem para o lado de lá. E aqui? Quem a gente é de fato? A gente está prestando atenção em quem a gente é? A gente está prestando atenção em quem o outro é? E mais, a gente está valorizando, de fato, essa profundidade do ser? A gente está valorizando, de fato, não a estética, não a igreja como a igreja da luz, da parede, como eu comecei citando, mas a igreja mais parecida com o que a gente vê no Novo Testamento?
onde há uma expressão verdadeira de adoração, onde há uma valorização da Escritura Sagrada, onde há uma comunhão entre irmãos. É uma coisa que é vendável para os dias de hoje, ou é uma coisa conectada à verdade do Evangelho e do Novo Testamento? Às vezes essas coisas estão em caminhos opostos. Aquilo que é cotidianamente ou contemporaneamente mais vendável, porque tem uma estética mais atrativa, e aquilo que se aproxima mais da Sagrada Escritura. E aqui eu não quero ser purista, de achar que nós vamos repetir, ipsis literi, a igreja do Novo Testamento. Porque são 20 séculos, 21 séculos. O mundo mudou muito. Nós estamos no Brasil, a igreja começa lá na Palestina, em Jerusalém. É uma distância geográfica, cultural, histórica, gigantesca. Então eu não quero ser purista. A gente não vai ser aquela igreja, porque nós não somos aquelas pessoas. Mas a gente tem que se colocar diante da fidelidade a Deus e da Escritura Sagrada, ou da fidelidade ao mundo contemporâneo e à estética que se exige hoje. A gente tem que se colocar entre a fidelidade a nós e aos princípios que nos regem, aquilo que nos é mais profundo e principal de fato, e aquilo que as aparências mostram interessantes, ou que o mundo contemporâneo valoriza. O que é o princípio? O que é o principal? E aí quando eu me volto lá para o exemplo dos casais e das famílias, a gente tem que fazer o exercício de que, o que nos une de fato? O que nos é principal? O que nos é mais importante? Mais do que a louça, a comida que a gente comeu. Mais do que a roupa que a gente usa, nos é mais importante o corpo, a pele. Mais do que aquilo que a gente pode ter e mostrar para as pessoas, é aquilo que a gente é e como a gente vive, de fato, na nossa intimidade. E trazer a reflexão para essa realidade, para esse princípio, para esse fundamento, para essa raiz de Deus em nós. E para mim o sentido do Natal é essa volta ao princípio, é essa volta às raízes, é essa volta à origem e ao fundamento do ser, e não só à aparência, daquilo que se espera, daquilo que se deseja, daquilo que se mostra esteticamente mais interessante. Nós não podemos nos curvar num culto às aparências. Nós devemos ser pessoas que prestem atenção no fundamento, no princípio, na subjetividade e na profundidade de nós mesmos e dos outros. Lembra o texto de Samuel, quando vai consagrar o novo rei de Israel? Olhando para as aparências dos filhos de Jessé, e quando Deus mostra que é Davi o menor deles, a repreensão de Deus para Samuel: Samuel, você está vendo as aparências. Eu, Deus, vejo o coração. Eu estou vendo dentro de cada um. O nosso Deus vê dentro de cada um de nós. Não enganamos a Deus. Podemos enganar os outros, podemos enganar a gente mesmo, mas não enganamos a Deus. Deus vê o nosso coração, a nossa motivação, de fato, em quem e como estamos interessados. E o meu convite é que você se interesse profundamente por Deus, se interesse profundamente em ser você mesmo, e ser o melhor que Deus tem para você na sua transformação interior. E você se interesse pelas pessoas, não
pelo que elas aparentam ser, não pelo que elas podem te dar, mas pelo que elas são de fato, na profundidade do ser delas, na subjetividade delas. E isso faz dela única. Isso faz de você único. Porque qualquer um pode comprar a mesma roupa que você está usando, usar a mesma maquiagem que você está usando, e se tornar muito parecido com você. Mas não é você. Não na profundidade do seu ser. E é isso o que nós temos de mais precioso. Para viver, para oferecer para o outro, para oferecer a Deus em adoração. Amém? Fique de pé, por favor. Ah, Senhor, muito obrigado, Jesus, por ser esse fundamento, esse princípio de todas as coisas. E nos ensina, Pai, a viver em busca do principal, do primordial, do fundamento, da verdade mais profunda do nosso ser. Nos livra, Senhor, das aparências. Nos livra, Senhor, dessa sedução da estética, da beleza exterior. E nos chama para vivenciar e viver aquilo que há de mais profundo no Evangelho do Senhor Jesus, na nossa vida, na nossa comunidade, com as pessoas a quem amamos e a quem nos amam também. Nos ajude, Senhor, a viver a verdade em toda a profundidade, em nome de Jesus. Amém.